Bom dia. Ai, agora são 11h36 da manhã. Eu acabei de levantar, fazer um cafezinho, tomar, pra vir conversar aqui com a câmera. Queria ter feito isso ontem de manhã, né? Hoje é dia 20/12, o dia seguinte à prova da segunda fase da Unesp. Eu tô gravando esse vídeo aqui pra contar como foi a minha experiência fazendo a Unesp, tanto a primeira quanto a segunda fase. Assim, no geral, achei uma prova muito boa, muito gostosa de se fazer. Principalmente nesse ano, né, que por conta da pandemia e tal, e ano passado também, eles estão fazendo no modo da segunda fase versão objetiva, né, então a gente não tem questões discursivas. A primeira fase da Unesp são 90 questões de conhecimentos gerais, né, e são 5 horas de prova, se eu não me engano. E o tempo fica bem apertado, pra falar a verdade, porque são muitas questões, né, não é igual do Enem que, tipo, tem só da mesma matéria, e eu achei que o tempo ficou bem apertado. Eu fiz um total de 78 de 90 pontos, né? Fui classificado para a segunda fase. E ontem, eu fui fazer a segunda fase da prova. Eu estava bem ansioso para fazer, porque são 60 questões específicas de todas as matérias e redação. E eu tava muito ansioso porque eu não sabia como seria, né? Eu fiz a prova do ano passado em casa, né? Eu não fui fazer lá. Fiz aqui em casa, fiz como se fosse um simulado. Eu tinha ido bem nela, mas eu achei já um pouquinho complicado por conta do tempo, né? E quando eu fiz a prova eu não tive que fazer redação. E como a segunda fase são 60 questões de redação, eu fiquei bem preocupado com isso, com a questão do tempo e tal. Não sabia como que eu faria. E peguei lá a prova, olhei pra ela e falei, vamos fazer, né? Tava bem ansioso, tentei controlar a ansiedade. E, cara, da hora que eu peguei a prova até a hora que acabou, tipo, a prova começou 2h16. Ela acabou 7h16 da noite. Eu não parei um minuto. Eu fui no banheiro, que foi coisa de 3 minutinhos assim, porque eu já tava muito apertado. Só que eu achei muito difícil a prova por conta do tempo. Eu achei assim que tinham muitos textos e textos complicados, poemas com muita inversão de frases, sabe? Muita coisa assim que você tinha muita dificuldade para interpretar. A parte de exatas eu achei uma matemática, tipo assim, caiu exatamente as coisas que eu não dominava, sabe? Então eu zerei matemática. E eu fiquei muito triste com isso, porque é uma matéria que eu gosto muito, é uma matéria que eu estudo muito, e eu zerei. E parte disso foi também porque, conforme eu fui fazendo a prova, eu fui percebendo que não ia dar tempo de fazer todas as questões. E eu tive que fazer uma escolha. Então, ou eu fazia aquelas 4 de matemática, ou eu fazia, sei lá, umas 10 de linguagens. E como na segunda fase, tanto na primeira fase quanto na segunda fase, todas têm o mesmo peso, eu preferi fazer as de linguagens se sobrasse tempo fazer de matemática. Como o tempo ficou muito curto, principalmente depois eu fazer a redação e ter que passar limpo, quando eu terminei, sei lá, as primeiras 40 questões, fiz mais algumas ali de biologia e de química, e comecei as de física, então assim, quer dizer, eu já tinha passado a limpo a redação, né? E quando eu olhei, faltava meia hora, cara. Então assim, eu até tentei bater o olho, tentei resolver, mas eu comecei a ficar muito nervoso, comecei a ficar muito ansioso e não deu. Física, eu tinha acabado de estar na primeira fase, eu acho, se eu não me engano, eu errei umas 2 e tinha poucas questões também, então não fui muito bem. Mas eu vou conferir de novo agora, eu conferi vindo embora pra Londrina, e eu vou conferir de novo agora, porque eu fico muito inseguro com gabarito. Eu confiro pelo menos umas 10 vezes depois que sai o oficial, eu confiro também de novo. E enfim, vou conferir agora e eu vou falar aqui quantos que eu acertei e também vou falar quantos que eu acertei na primeira fase de novo, né? Enfim, já acabei de conferi de novo e realmente, se eu não passei nenhuma errado pro gabarito, que eu creio que não, eu tava bem concentrado na hora que eu fui fazer isso, apesar de estar correndo, eu errei 16 questões de 60, ou seja, acertei 44 questões. Agora, esperar, né, eu tava esperando, quando eu fiz a prova o simulado do ano passado, da segunda fase, eu tinha acertado 48, e justamente porque eu tinha acertado a de matemática.
E como nessa eu não acertei a de matemática, eu simplesmente perdi toda a parte de matemática, são 4 questões, eu reduzi 4 pontos, olha só. E, enfim, então foi realmente aquilo, foi o que eu tava esperando da prova, né? Realmente fazer lá e tendo que fazer a redação, eu achei muito complicado, achei muito difícil. Tinha uma parte de poesia, assim, que era uma poesia completamente absurda de interpretar, pelo menos pra mim, né? Que eu tenho uma certa dificuldade com poemas. E geografia foi uma surpresa, eu achei que geografia veio mais fácil do que o ano passado. Achei, assim, que as questões estavam menos conteudistas, talvez, porque ano passado cobrou umas coisas muito específicas. Esse ano eu achei bem mais tranquilo. Se você lesse ali, tivesse um pouquinho mais de atenção, um conhecimento de mundo um pouquinho mais geral, assim, você conseguia responder. Filosofia e sociologia não tem, né? Esquece, sociologia não existe. Filosofia eu achei bem tranquila. No geral, assim, química eu achei tranquilo, biologia eu achei tranquilo. Física caiu justamente as matérias que eu menos dominava, junto com matemática, que também caiu a matemática que eu menos dominava. Eu passei o último mês inteiro estudando geometria plana e eu não me recordo se caiu alguma coisa de geometria plana, sabe? Na verdade, se eu não me engano, caiu uma, mas eu mesmo assim não consegui resolver, então fiquei um pouquinho chateado com isso, mas acontece. E sobre a redação, eu até consegui escrever, mas como foi, acho que a primeira redação que eu fiz da Unesp, eu tô um pouquinho inseguro, claro, mas eu consegui escrever, eu coloquei dados da OMS, né? O tema foi "Está tudo bem não estar bem?", né? Então, achei assim um tema bem legal, achei um tema muito interessante. Achei que eles não ficaram naquela mesmice de, tipo, saúde mental em tempo contemporâneo, sabe? Eu achei que eles foram para um lado que dava pra você pensar muito mais coisa, dá pra você refletir muito mais coisa, só que eu não tive essa oportunidade de pensar e refletir porque eu fiquei muito desesperado. Ao mesmo tempo que eu tinha muita coisa pra colocar, eu sabia que eu tinha que ter o pé no chão, porque eu não entendia direito como funcionava a banca da Unesp, e eu não sabia até onde eu podia ir, então eu optei por fazer um texto mais pé no chão, não viajar muito em repertório ou teorias, e eu coloquei mais o básico mesmo. Tratei sobre como a tristeza é um sentimento natural e sobre como ela, sendo um sentimento natural, nos faz mudar de estado, né? Nos faz buscar melhorar. Então, assim, eu fiz um texto bem simples, não viajei muito nas teorias, fiz o básico de estrutura, tal, tentei colocar o básico, concluí, fechei, amarrei o texto. E uma coisa que me deixou um pouquinho chateado é porque eu não tive tempo de ler de novo o texto. Então, assim, se foi faltando acento, se foi com algum erro de português, foi. Eu não tive tempo de olhar de novo, não tive tempo de conferir a redação. E, assim, a gente pensa, nossa, é rapidinho, bateu o olho assim, você olha de novo, mas na hora eu não consegui. E eu tive que riscar a palavra também. Essa é uma coisa que dói o meu coração, porque eu sei que o texto fica feio. Mas eu tive que riscar porque eu coloquei tipo uma palavra e logo em seguida eu coloquei a mesma palavra, sendo que eu tinha colocado o sinônimo no rascunho, sabe? Então foi por falta de atenção. E outra que, tipo, eu coloquei o pronome no começo de uma frase, um pronome que não era pra estar ali. E foi isso, assim, foi o que eu achei da prova. Achei uma prova muito mais difícil que da primeira fase. Como eu disse, na primeira fase eu tinha acertado 78 de 90, então eu fiquei com 86 de pontuação, né? Agora eu vou ter ficado com 52 de nota e esperar a redação, né? Assim que sair a correção da redação, que vai ser junto com o resultado, eu venho falar, né, se eu fui aprovado ou não. A Unesp não é o meu objetivo, né? O meu grande objetivo é a UEL, a minha paixão, é o que eu quero, é na minha casa, né, que é Londrina. Foi mais pra um treino também, pra eu testar meu conhecimento, testar minha resiliência, e eu vou te falar, foi uma experiência tanto pra testar a resistência de prova. Eu achei, assim, muito pesada mesmo na questão de tempo. Amigos meus que já tinham feito também falaram pra mim que realmente era muito pesado com o tempo, mas eu não esperava que seria tanto, sabe? Sofri, mas valeu, foi uma fase que já passou, já acabou. Agora é esperar o resultado sai dia 27 de janeiro de 2022. Assim que sair, eu venho falar aqui pra vocês.
Muito obrigado por ter assistido, muito obrigado por ter me dado essa atenção. Que vocês tenham bons estudos, bons vestibulares e que dê tudo certo na vida de vocês. Que vocês alcancem todos os seus objetivos. Um beijo e tchau.